Segunda-feira, 9 de março de 2020, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje, dia seguinte ao Dia das Mulheres, a gente vai falar sobre as mulheres brasileiras na ciência. Será que elas, apesar de estarem dominando manchetes agora, né? Estão tendo destaque. A gente teve recentemente o sequenciamento do genoma do coronavírus em 48 horas, feito por duas pesquisadoras brasileiras. Mas será que, apesar desse destaque, as mulheres continuam enfrentando dificuldades na ciência brasileira e a situação da própria ciência como um todo aqui no Brasil é favorável? Para discutir esse assunto com a gente, nós trouxemos a Fernanda Sobral, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Fernanda, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Fabrício, e boa tarde a todos. Obrigado por atender ao nosso convite, por nos honrar com a sua presença. E hoje eu não tenho como errar o nome de convidadas, porque a outra convidada também se chama Fernanda, a Fernanda Paulini, que é professora do Departamento de Biologia da Universidade de Brasília. É isso mesmo, né, Fernanda? Isso mesmo. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para participar desse programa. Não é à toa, porque você ainda participa de um projeto de Meninas na Ciência, né? Sim. Nós temos um projeto de Meninas na Ciência UNB, que trouxemos essa nova edição aqui para a UNB. A gente já tem isso feito em outras universidades, mas na UNB é inédito. Que legal. Espero que a gente possa discutir um pouquinho de como está indo esse programa também aqui durante o Participação Popular, essa edição. Obrigado por nos atender. Sim, obrigada, Fabrício. Está aqui com a gente, né? Quero deixar um agradecimento também à Assessoria de Comunicação da Universidade de Brasília, que sempre ajuda a gente a fazer o Participação Popular. Você sabe que o programa tem esse nome porque nós contamos com as suas opiniões, as suas perguntas, né? Você pode dizer para a gente, por exemplo, se tem alguma pequena cientista em formação na sua família, o que é feito para que ela seja incentivada a continuar nesse caminho. Ou se você percebe que muitas vezes ela também sofre algum tipo de discriminação por ser mulher e ter interesse em ciência. Ligue para a gente, 0800 619 619, a ligação é gratuita de qualquer telefone do Brasil. Você também pode mandar para a gente um e-mail, o endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem espaço, não tem cedilha, não tem tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você é usuário do Twitter, pode escrever uma mensagem, um tweet ali com o nome de usuário da TV Câmara, @TV Câmara, tudo junto também, sem acento, né? E a gente vai receber essa mensagem aqui no estúdio. Durante a transmissão do programa no YouTube, ao vivo, né? Enquanto a gente está ao vivo, a salinha de bate-papo também fica aberta, né? Aquele canalzinho onde você também pode deixar as suas mensagens, né? As suas perguntas, suas opiniões. E no Facebook, os 10 primeiros minutos do programa são transmitidos na página da TV Câmara no Facebook e ali também você pode deixar a sua mensagem pra gente, tá bom? E o que você disser vai se juntar ao que vai ser ouvido na rua pelo nosso repórter, o Marcelo Westphalen, que hoje está exatamente na Universidade de Brasília, não é isso, Marcelo? Exato, Fabrício. Eu estou falando ao vivo aqui direto da UNB para falar sobre o tema do nosso programa de hoje, que é a participação das mulheres na ciência. A gente sabe que as mulheres já são quase metade do número de pesquisadores, mas infelizmente nos cargos de chefia, nos postos de comando, as mulheres são ainda apenas 17%. Nós vamos discutir também ao longo do programa o porquê dessa desigualdade. E para a nossa primeira participação aqui no Link, nós vamos falar com a Camila Mesquita. Ela é do curso de agronomia e tem interesse em desenvolver pesquisas no campo de solo ao longo da faculdade, depois de se formar também. Camila, você está apenas ainda no segundo semestre, mas como é que você vê a participação das mulheres aí no mundo científico? Bom, está aumentando com o passar dos anos, porém ainda há muita discriminação, porque as pessoas, mesmo que tenhamos anos e anos de pesquisas, anos e anos de estudos, as pessoas ainda acreditam que nós não estamos capacitadas para admitir o cargo, entende? Ou seja, ainda vemos muito machismo dentro das empresas. Entendi. Você disse que a mulher é tratada como uma pessoa que tem menor poder de compreensão, como é que é isso? Como se nós não conseguimos entender a nossa função. As pessoas nos veem muito assim.
mesmo que depois de mais de 10 anos, às vezes, as mulheres passam estudando, quando alguém vai exigir uma função sua, ela explica tintim por tintim, às vezes ela acha que você não entendeu, mesmo você já tendo entendido a primeira vez que explicou. Simplesmente por você ser mulher. Sendo que não é isso que acontece, não é isso a realidade. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação, ela está atrasada para o almoço, pode ir lá almoçar, muito obrigado, viu? Fabrício. Valeu, Marcelo. Obrigado pela, né, que você estava aí com o pé no almoço da coitada da Camila, mas ela trouxe um ponto importante para a gente começar o debate aqui. E eu acho que eu vou levar para essa linha mesmo, porque o Alisson Barreto, o espectador nosso de Maceió, Alagoas, já mandou antes do programa mesmo uma pergunta que eu também já tinha feito. Eu vou entregar logo para as duas convidadas, para as duas Fernandas aqui. Começando pela Fernanda Sobral, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Fernanda, a partir de que idade que você começou a ter o desejo de ser uma cientista? Se é que isso aconteceu na infância. E o que você lembra de algum momento marcante desse começo, assim, em que você percebeu um preconceito, uma coisa assim de isso não é para mulher, alguma coisa assim? Primeiro, eu queria, antes de eu responder sua pergunta, que é super interessante, eu queria colocar duas coisas. Primeiro, que eu gostei muito do fato de estarem aqui duas pesquisadoras de gerações diferentes e de áreas diferentes, das áreas biológicas e aqui das áreas de humanas. Bem, então esse é um fato. Segundo, é que a SBPC e o convite que foi feito a mim tem a ver com o fato de eu ser vice-presidente da SBPC. Ela instituiu, desde o ano passado, no Dia Internacional das Mulheres na Ciência, que é 11 de fevereiro, um prêmio que se chama Prêmio Carolina Bore. Carolina Bore foi uma psicóloga, foi presidente da SBPC, foi a primeira presidente mulher da SBPC e nós instituímos esse prêmio um ano, o primeiro ano foi para cientistas reconhecidas e o segundo ano, que vai ser o próximo ano, vão ser meninas, a partir de projetos, justamente dentro do que a outra Fernanda faz para estimular meninas na ciência. Que ótimo. Esse ano nós premiamos a Helena Nader e também Alice Rangel, com menção honrosa, uma das biológicas e outra justamente da sociologia. Bem, agora, partindo para a questão que você fez, quando que eu comecei? Eu vou lhe dizer, eu sempre fui uma pessoa curiosa, querendo saber o porquê das coisas. Eu digo que um dos maiores estímulos que se pode dar a uma criança para ela buscar a ciência é a curiosidade. Se algum pai, que eu já escutei, todos nós já escutamos, menino, deixe de ser curioso, ou então, menina, deixe de ser curiosa. É o contrário. Quer dizer, quando o menino pergunta por quê, como, isso é o que vai estimular ele a questão da ciência. E eu acho que eu sempre fui curiosa, isso é um fato. Além disso, eu diria que eu tive grandes professores. Eu estudei no Colégio de Aplicação de Sergipe, eu sou sergipana de origem, e os professores me estimularam muito. É outro estímulo que eu vejo para a carreira. Agora, a minha área é ciências humanas, eu sou da área de sociologia. É uma área que tem menos o predomínio masculino. Sim. Mesmo assim, tem predomínio masculino no topo da carreira. Tem alguns preconceitos aí que vão aparecendo. Então, isso sempre. Eu estava contando aqui a Fernanda, antes do programa, que quando eu vim para a seleção de mestrado, um dos meus arguidores, uma pessoa maravilhosa, não vou citá-lo assim, que se tornou até meu orientador, ele disse, olha, mas você não tem pretensão de engravidar enquanto fizer o mestrado. Eu disse, não está nos meus planos. Essa pergunta me foi feita. Você sentiu isso, né? Eu senti isso e realmente não havia nenhum planejamento de ter filho naquele momento. Eu fui ter durante o doutorado, aí eu tive. Mas já era uma outra etapa da vida. Ou seja, a minha área é uma área que tem menos, mas mesmo assim, no topo da carreira, você vê que o topo
é mais masculino. Teve essa questão que o Marcelo apresentou aqui, né, o número. As pesquisadoras são metade, vamos dizer assim, né? As mulheres são metade dos pesquisadores, mas em cargos de chefia de equipe de pesquisa, 17% só, Ontem mesmo teve uma reportagem sobre a UNB. A UNB, a produção das mulheres está igual à dos homens, a produção científica. 50-50 ali, Isso, né? Equilibrada, que ótimo. Fernanda Paulini, e você? Em que momento você pensou em ser cientista e que você percebeu assim de ops logo cedo? Então, eu sou da área de biológicas ou agrárias, eu sou veterinária. Então, quando eu entrei na graduação, eu comecei a fazer vários estágios e descobri esse mundo do laboratório e tudo. E eu senti bastante mesmo, assim, o protagonismo masculino. E eu sou graduada pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E lá em Santa Catarina, inclusive, esse protagonismo talvez era maior, né, nessa época. Eu lembro que no meu laboratório era predominantemente homens. E a gente pensa, quando a gente pensa na ciência, a gente já vê um protagonismo masculino, né? Como a professora Fernanda já colocou bem. A gente pensa sempre num cientista homem, né? Então, nessa época, a gente já tinha isso. E aquilo acabou me desafiando. Eu gostava muito e depois eu tive, né, muitas oportunidades e acabei vindo para o mundo da ciência. E até hoje a gente ainda percebe essa sociedade patriarcal, né, esse machismo. E o nosso projeto, ele é para meninas a partir de 11 anos, como vocês falaram, que é quando as meninas despertam para a ciência, né? É a fase logo seguinte a dos porquês, né? Exatamente. Então, elas começam a ter ciências na escola, né? E já está aprovado, né? Tem alguns artigos dizendo isso, que dos 11 aos 15 anos é quando a gente consegue despertar essas meninas para o mundo científico. Foi quando você mesma sentiu vontade assim, de ser pesquisadora? Eu também era uma menina muito curiosa, como a professora Fernanda. E talvez naquela época, sim, apesar de parecer jovem, né, eu não sou tanto, a gente não tinha esse protagonismo masculino, as mulheres não tinham, eu lembro disso, tinha coisas para meninas e coisas para meninos, né, isso era muito claro na sociedade. Certo? Hoje isso está mudando, ainda bem. Teve alguma coisa assim, algum brinquedo, alguma coisa que você queria e falar, não, isso não é coisa para menina? Muitas coisas. Carrinho, né? A gente, não, menina não brinca de carrinho. Tipo, menina tem que fazer trabalho doméstico, ajudar a mãe, o irmão não precisa. Engenharia mecânica várias de coisas. Menina, né? Exatamente. Essa curiosidade acabava sendo abolida, né? Da gente. É tolhida de alguma forma, né? Exatamente. Vamos de novo lá à Universidade de Brasília, que o Marcelo Westphalen estava chamando a gente. Ele não está aparecendo agora no telão, não sei porquê, mas cadê o Marcelo? Apareceu, pronto. Oi, Marcelo, estamos te ouvindo. Oi, Fabrício. Oi, Fabrício. Eu tô com um problema de áudio aqui, não tô conseguindo te ouvir. Você me chamou? Sim, exatamente. Você já está com alguém aí para conversar? Perfeito. Perfeito, então. Nós vamos fazer mais uma participação aqui agora para discutir a participação das mulheres também no mercado de trabalho. Lembrando que nós estamos aí na Semana da Mulher. A Lara Ismênia, que é estudante de arquitetura, está agora no 3º semestre e vai dar um depoimento para a gente. Lara, como é que você está enxergando a participação da mulher no mercado de trabalho? Então, ela é bem restrita, né? Quando a gente chega na faculdade, a gente até encontra um grande número de alunas que fazem o curso, se formam e tudo mais, mas quando chega na parte de inserção no mercado, as oportunidades elas estão mais para os homens mesmo, e isso pode ser percebido a partir dos nomes de destaque da profissão, que geralmente são homens, e é isso, tipo, na parte mesmo de oportunidades, na hora de procurar empregos e tudo mais, fica bem mais difícil para nós mulheres. A gente estava conversando aqui um pouco antes do link, você me disse que tem um prêmio que reconhece o trabalho dos arquitetos, um prêmio internacional. Como é que está a participação das mulheres a presença das mulheres nessa premiação? Pois é, né? O prêmio conversado antes é o Pritzker, que é um dos mais importantes da arquitetura. Ele existe há muito tempo e só em 2016 a primeira mulher ganhou, que foi a Zaha Hadid. E, 2016 esse prêmio já existe, há mais de 30 anos. Então, só por isso a gente já dá para tirar uma estimativa de como que é vista as arquitetas, as profissionais arquitetas, que muitas vezes elas são muito capacitadas, mas não têm o reconhecimento devido. Tá
ótimo. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma que vai poder estar liberada para almoçar. Obrigado. Fabrício. Valeu, Marcelo. Obrigado, né? Explicar para o nosso espectador. Televisão ao vivo tem algumas dificuldades. O Marcelo tem um atraso para ouvir o que a gente está discutindo aqui no programa. É por isso que às vezes demora a conversa ali a acontecer, né? Mas a Lara trouxe um ponto interessante, que é a do mercado de trabalho. Porque quando a gente fala assim, as mulheres na ciência, fica parecendo que é só aquela coisa de laboratório, de instituições públicas, mas há um reflexo da situação que ainda é vivida em pleno século XXI, também no próprio mercado de trabalho. Vocês percebem isso também? Pergunto para as duas, quem quiser, fica à vontade para responder primeiro. Né? Vocês percebem isso também na ligação da ciência com o mercado, assim, quando se fala da ciência mais estricto senso e essa coisa dos grupos de pesquisa, também na hora que a ciência vai para o mercado, vocês têm relatos, têm conhecimento de histórias assim, que mostram realmente essa disparidade tem acontecido, as mulheres ainda ficam em segundo plano? Só um minutinho. Primeiro eu queria fazer uma observação a partir do que a minha xará falou sobre certos mitos, sobre quando aparece o cientista, ela diz é sempre o cientista homem. Eu queria citar uma entrevista, um trabalho da Maria Luísa Massarani e um grupo onde ela mostra, o grupo fez uma análise dos programas de televisão. E sempre nos programas de televisão se chama, geralmente, cientistas para dar opinião. Homens. Então, ela mostra que a maioria são senhores, ou seja, da minha geração, homens e brancos. Né? Então, ela está chamando a atenção para isso, quer dizer, no sentido de que as jovens, mulheres e até negras também têm que ser consideradas. E aí eu vou colocar uma outra questão. Também quando se fala o cientista, tá, é sempre da área de exatas ou das áreas biológicas. O cientista não é chamado de cientista pelos humanos. Quando, por exemplo, é violência, aí o sociólogo tal vai falar. É cientista social. Tem o pesquisador dessa área também. Ou seja, a visão de cientista é sempre, quando se fala a foto da ciência, tem sempre o laboratório, os tubinhos lá. É impressionante, na realidade. O jaleco. A nossa ciência, a gente faz conversando com as pessoas, observando a partir de bases de dados no computador, com as bases de dados de censo. Faz pesquisa de campo também. A pesquisa de campo também. Ou seja, isso não é mostrado. Geralmente é mostrado o laboratório. Essa é uma questão que eu acho importante de realçar, que as ciências, elas são várias. É verdade, eu que sou da área de jornalismo já discuti algumas vezes, olha, gente, ciências humanas também são ciências, viu? A gente tem que tratar com ciências. Realmente, né? Eu achei muito interessante esse trabalho que a Maria Luísa Massarani fez com o grupo dela, porque mostrou que os programas de televisão, realmente, eles mostram homens, né, de meia idade, ou de idade até avançada, e brancos. Né? Se dá esse protagonismo também no trabalho? Fernanda Paulini, voltando até para o que a Lara falou. Isso no contexto de mercado de trabalho também acontece? Há um favorecimento ou alguma forma de prejuízo até deixar as mulheres como colaterais só? Eu acredito que sim. A gente vê os dados, né? A gente conseguiu, ontem no Dia da Mulher, a gente viu vários dados publicados dizendo que as mulheres ganham menos, que são menos mulheres no mercado de trabalho, né? A gente sabe que existe um preconceito, principalmente por quê? Porque a mulher pode ter filho. Começa por aí, né? A mulher vai engravidar, vai causar prejuízo, enfim, a gente tem essas coisas e sabemos, né, que... Aliás, houve uma lei, foi sancionada em 2017, a Lei 13.536, originada de um projeto da Câmara dos Deputados, o projeto de lei 3012 de 2015, da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que criou uma espécie de licença maternidade para quem recebe bolsas de pesquisa. Para as mulheres que recebem bolsa, elas podem ficar até 120 dias afastadas pela maternidade, recebendo a bolsa. Já é possível mensurar algum resultado dessa lei? Pelo que vocês acompanham, assim, vocês conhecem gente que já se beneficiou por isso e isso trouxe resultados positivos? Tem trazido. Isso tem sido muito bem avaliado. Eu não sei se tem já algum trabalho que mostre o impacto. Não sei se a Fernanda sabe disso, mas
se tem um trabalho que mostra impacto. Mas, por exemplo, o CNPq, a gente até chama de bolsa parturiente. É porque se você tem, por exemplo, 4 anos de bolsa de doutorado, que esse é o prazo, mas se você tem um filho, você vai ter mais um ano, o direito de você ter mais um ano de bolsa. Gente, isso é importantíssimo. Dá para sentir que isso atraiu mais mulheres para a pesquisa ali? Talvez agora não precise mais responder perguntas, como é que você mesma respondeu, né? Você não quer engravidar, não, né? No meio da pesquisa. Esse é um fato. Isso a CAPES também tem, no sentido de possibilitar, estender o prazo de titulação, porque justamente e aí vem uma questão que eu acho super importante, é de cada vez mais, eu digo sempre assim, está melhorando a situação cada vez mais. Eu vejo, por exemplo, a minha geração, da geração da Fernanda, há uma diferença com relação aos pais. Os pais da minha geração não dividiam tanto. E hoje em dia, os pais dessa geração atual, eu percebo que já há uma responsabilidade da família, pelo menos, muito maior nesse sentido. Mas, embora eu veja, e tanto que os indicadores também estão melhorando sobre a participação da mulher, tanto no mercado de trabalho como da própria ciência. Mas, no entanto, ainda você, por exemplo, tem um trabalho de 2 pesquisadoras, até do Instituto do Câncer, sobre as bolsas de produtividade, e é interessante como elas mostram, né, nesse trabalho, que a idade, bolsa de produtividade, só para quem não sabe, é uma bolsa que o CNPq dá para pesquisadores já reconhecidos. Essa bolsa é uma bolsa para fazer pesquisa mesmo, tem 5 níveis. Para a pessoa continuar na área de pesquisa. Isso, né? Então, tem o nível 2C, que é o mais baixo, você começa por lá, e tem o nível 1A, que é o top da ciência. Tá? Tem 5 níveis. Então, elas fizeram um trabalho com pesquisadores, justamente, 1A e 2C, ou seja, no começo e no final. Você vê que já há uma diferença com os pesquisadores 2C, mas que os pesquisadores 1A, as mulheres, primeiro, além de terem, vamos dizer, serem muito, a proporção delas, como pesquisador 1A, é muito menor, sobretudo em algumas áreas, como agrárias, como engenharias, né? As humanas menos e as biológicas até menos, tem a ver com cuidado, que é dito que é mais para as mulheres, né? Então, embora... E uma das coisas que elas mostram é a idade que casam e a chegada do primeiro filho. Então, a chegada do primeiro filho e a idade que casam atrasa muito como é que se diz, a produção. As mulheres adiam o casamento e a maternidade por causa disso? A produção fica adiada. A produção Elas começam elas entram nesse ramo de pesquisa e aí, por isso que elas não conseguem chegar lá no ar com a mesma rapidez do que os homens. Então, por exemplo, há uma diferença na produção. A produção, quando você tem o primeiro filho, do homem está em 5. A mulher está em 1 ponto. Ela não consegue produzir. Ela está amamentando, ela está cuidando dos filhos. E tem uma pesquisa do DIEESE, essa pesquisa da agora, que é o duplo, o número de horas com as tarefas domésticas é o duplo das mulheres com relação aos homens. As mulheres continuam trabalhando em casa o dobro do que os homens, né? Isso, Apesar de... Agora, pelo menos, existe um pouquinho de divisão, mas ainda é desproporcional ali, né? Eu acho que houve uma melhora essencial. Sim. Fernanda Paulini estava se coçando para falar ali, a impressão que eu tenho é essa. Eu também vi essa pesquisa que a professora citou, né, que isso é estrutural. Como a gente tem há muitos anos o protagonismo masculino, e está mudando agora, né, recentemente, então a gente vê que essas pessoas que recebem bolsa no topo da carreira, né, que são os pesquisadores sêniores, que a gente chama, é composto por homens, né? As mulheres não conseguem ultrapassar 25% a 30% dessa estatística. E, enfim, isso é da nossa sociedade, né? Essa questão da licença maternidade ali também, na Bolsa Parturiente, né? Até na linguagem do CNPq, não é? Falando. Isso.
Você percebeu, Fernanda, assim, gente que usou isso? Sim, isso foi benéfico? Nós temos vários casos de alunas que usam e eu achei extremamente importante, mas isso é muito recente, né? Então eu acredito que ainda não tem um levantamento para a gente dizer o benefício. Assim, exatamente, ainda não. Mas pelo menos de experiência ali, de convívio e tal, você já percebeu? A gente tem visto que, não que encoraje as meninas a terem filhos, né, durante o doutorado, mas sim que elas encaram isso com mais naturalidade. E entram mais cedo, né? De terem filhos, enfim. Eu mesma posterguei a minha maternidade até hoje, não sou mãe, né? Porque se a gente tem esse período, né, dificilmente a gente consegue se inserir de novo, né, e continuar. Pois é, o impacto disso pode ser trazer as mulheres mais cedo para a produção científica mesmo, né? Para entrar nisso, em vez de ter que adiar. Vamos de novo lá para a Universidade de Brasília. Marcelo Westphalen estava chamando. Diga lá, Marcelo. Isso, Fabrício, eu volto aqui ao vivo do restaurante universitário da Universidade de Brasília e agora nós vamos fazer uma discussão interessante aqui que vai ser trazido pela Sofia Debro, que é estudante de História, e ela disse o seguinte: as mulheres muitas vezes estão relegadas a um segundo plano na história, justamente porque os historiadores mais reconhecidos são homens. Sofia, você que é estudante de História, por que é importante nós termos mulheres estudando e contando a história? Porque eu percebo que desde a época da escola a gente está sempre estudando o protagonismo masculino. A gente está sempre vendo os homens sendo os protagonistas de tudo, eles resolvendo as coisas. E as mulheres têm o seu papel também tão importante quanto o dos homens. E a gente percebe que a maior parte das pessoas que estudou história ao longo dos séculos é do sexo masculino. Então a gente precisa de mulheres envolvidas nesse processo de contar a história, de serem as protagonistas das aulas, serem as protagonistas dos estudos, de estarem envolvidas com as pesquisas para que elas pesquisem sobre a própria identidade, né? Para que as mulheres mesmo procurem a história delas, para que elas mostrem para as crianças, para as meninas que estão crescendo, para os meninos que estão crescendo, o quanto as mulheres também têm o seu lugar no mundo, tanto acadêmico quanto na vida social mesmo. Exato. Ou seja, o olhar feminino contando a história e mulheres também para trazer a história de mulheres que muitas vezes estão relegadas aí, né? Muito obrigado pela sua participação, viu, Fabrício? Valeu, Marcelo. Obrigado. O diretor do programa estava me dizendo que a gente já tinha deputada no Skype. Eu acho que a gente já vai poder falar com ela, a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, que já foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, é integrante da Comissão de Ciência e Tecnologia e coordenadora da Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais. Deputada Margarida Salomão, bem-vinda ao Participação Popular. Eu quase fico sem ar contando seu currículo aqui, seu histórico acadêmico. Eu queria começar, deputada, perguntando para a senhora que avaliação que a senhora faz da situação da ciência brasileira em geral, nesse momento em que a gente está, e, pontualmente, da mulher na ciência brasileira, que a gente tem visto ganhando destaque aí no noticiário, né? As mulheres estão aparecendo, até uma conterrânea da Fernanda Sobral, que foi destacada recentemente porque descobriu uma forma nova de testar a diferença, né, de dengue, zika, tudo isso, chikungunya. Mas as mulheres parece que ainda enfrentam dificuldades, né, deputada? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, Fabrício, com as Fernandas que estão aí representando as mulheres na ciência, e dizer o seguinte: nós estamos vivendo um processo de acelerada mudança. A ciência brasileira, ela está numa posição curiosamente contraditória. De um lado, ela vem sofrendo ataques muito fortes, tanto ataques ideológicos, aqueles que fazem defesa do obscurantismo, os terraplanistas, e de outro lado, de uma forma mais prática, pelo corte que nós estamos sofrendo nos recursos para ciência e tecnologia no Brasil. Mas a ciência brasileira, tão atacada, ela, nesse momento, ela tem um desempenho pujante. E eu queria lembrar que, semana passada, nós celebramos a participação de 2 mulheres cientistas muito qualificadas. Uma delas, uma pesquisadora da USP, que juntamente com uma pós-doutoranda, uma menina baiana do interior da Bahia, fazendo pós-doutorado na USP, conseguiram as duas fazer um sequenciamento do vírus, do coronavírus, o sequenciamento do genoma do
coronavírus, que tanto, afinal de contas, está impactando profundamente o mundo, os indicadores econômicos. Então, as mulheres disseram presente nesse momento. Acho que isso é bacana. Agora, outra coisa é que nessa acelerada transformação, em que nós hoje já temos mais alunas do que alunos nas universidades, também estamos caminhando para ter, nas federais, mais professoras do que professores. Já temos uma presença muito expressiva nos cursos de pós-graduação. Onde que nós esbarramos? Aí nós esbarramos na realidade geracional que as nossas companheiras de debate estavam exatamente caracterizando. Quer dizer, ainda hoje, os líderes de pesquisa, os pesquisadores que estão num patamar mais elevado, por exemplo, no programa, nas carreiras de ciência, são homens. Mas isso, naturalmente, reflete uma realidade de uma geração mais velha. Eu acho que o que nós precisamos é encorajar as mulheres, encorajar as meninas e dar condições para que as mulheres tenham o direito de ser mães, se elas assim o escolherem, e serem produtoras de ciência conforme elas investiram, conforme para o que elas se prepararam. Acho que rever os prazos das mulheres que estão fazendo doutorado, mas que também engravidaram, é uma coisa de necessidade. Eu não posso desconhecer que a gravidez para a mulher é muito diferente do compromisso da paternidade para o homem, em todos os aspectos. Foi dito antes também, quer dizer, de todo modo, a sobrecarga do trabalho feminino continua a existir. As mulheres, em média, trabalham 9 horas por semana a mais do que a média dos homens. Então, eu acho que por todas essas razões, nós precisamos criar condições para favorecer a transformação que está em curso. Uma transformação que garantirá paridade de gênero e muito mais qualidade à ciência no Brasil. Deputada, só para a gente encerrar, eu queria perguntar a opinião da senhora sobre o que vem sendo feito no Brasil ou o que deveria ser feito exatamente para estimular que meninas se interessassem ali pela ciência, participassem mais de concursos, enfim, que se despertasse já desde a infância o interesse pela ciência nas meninas. A senhora acha que já é feito o suficiente ou deveria haver políticas públicas para fazer mais sobre isso? Não, eu considerando as discriminações, os preconceitos, é lógico que nós precisamos de fazer mais. Nesse momento, há programas já em desenvolvimento, programas como esse que a Fernanda Paulini coordena, que são programas muito interessantes. Divulgar já na educação básica que as mulheres nas ciências são tão competentes, embora menos reconhecidas do que os homens. Falar sobre grandes matemáticas. Por exemplo, que a mãe da computação é uma mulher inglesa que não pôde sequer estudar na universidade, porque naquela época as meninas não iam para a universidade, só os meninos. Então isso eu acho que é importante para estimular. E, de outro lado, é necessário políticas públicas que garantam às mulheres as condições específicas de produção na vida que elas protagonizam, em que elas produzem, em que elas são cidadãs brasileiras e, por isso mesmo, sujeitos de direito, como os homens. Deputada, a Fernanda Sobral, da SBPC, queria fazer um comentário, uma pergunta? Isso, aproveitando que a deputada está aqui, e que ela tratou da crise geral da ciência e tecnologia, da crise orçamentária, né? A semana passada, nós justamente conseguimos, até certo ponto, né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que não fosse aprovado que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico entrasse naquela PEC dos fundos que ia ser excluído. Isso seria a ruína do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Quer dizer, nós conseguimos lá na comissão, ainda vai para o plenário para depois ir para a Câmara. O que eu estou querendo colocar, dando razão à deputada Margarida, é que nós estamos
realmente numa fase periclitante para a ciência e tecnologia. Quer dizer, além de todas as dificuldades para as mulheres cientistas, eu acho que a ciência, em geral, está correndo risco. Essa é uma questão que eu acho importante de se ressaltar. Sem dúvida, Fernanda. E eu quero cumprimentar a SBPC e a todas as entidades científicas, ABC, que se juntaram todas e conseguiram sensibilizar os parlamentares no Senado. Eu quero dizer que a ciência e a tecnologia no Brasil tem, no parlamento, bons aliados. Tem. Nas mesas do Senado e da Câmara, nós contamos aí com o apoio do deputado Rodrigo Maia, no ano passado, para fazer a liberação dos recursos que complementaram o orçamento do CNPq. Então, essa luta vem sendo travada, mas é uma luta que tem obtido uma boa repercussão, porque, na verdade, ser contra recursos para ciência, tecnologia e inovação no Brasil é ser contra o Brasil, no momento em que a grande economia do mundo é a economia do conhecimento. Então, nós escolhermos, por uma falta de compreensão, reduzir recursos para ciência e tecnologia, seria um crime. Então, ainda bem que o fundo foi preservado pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. E parabéns àqueles que lutaram por isso. Deputada Fernanda Paulini queria falar também. Pois é, deputada, a ciência está lutando para sobreviver e as mulheres ainda mais estão enfrentando esse desafio de se fazerem representadas. Né? Nós temos esse projeto do Meninas na Ciência da UNB, que chegou agora à UNB. Na edição passada nós fizemos apenas com professoras das ciências biológicas e agora a gente abriu para a UNB toda. Até estava conversando aqui com a professora Fernanda sobre isso. Mas, por exemplo, a gente também a gente faz na base do desafio, né, esses projetos. Porque o que nós fizemos foi vaquinha virtual, enfim, vender rifa, o pessoal da comissão organizadora. E é assim que a gente tem feito, os pesquisadores têm feito para sobreviver. Tá? Olha, Fernanda. Eu acredito que essas políticas públicas são extremamente importantes e esses cortes, eles realmente estão afetando muito, né, nós pesquisadores. Esse projeto sobre o qual você fala e que está sendo levado adiante com o coração, porque não há recursos predestinados para isso, eu quero te dizer a vocês que eu vou levar na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, da qual eu sou titular, uma proposta de emenda da comissão para criar um projeto Meninas nas Ciências, para que isso que vocês estão fazendo na UNB possa ser replicado em todas as universidades brasileiras. Deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular nessa edição. Um grande abraço para a senhora. Grande abraço também, Fabrício. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, deputada. Vou perguntar aqui para vocês as dificuldades que as mulheres pesquisadoras aqui do Brasil enfrentam são diferentes das que são enfrentadas por mulheres cientistas também em outros países? Ou a situação é mais ou menos a mesma, para as dificuldades que as mulheres enfrentam são as mesmas nos outros países também? Posso? Eu estava lendo sobre isso e eu vi que em alguns países, né, no mundo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, o que eles têm feito para regularizar esse fato de os homens serem os maiores representantes da ciência é fazerem, por exemplo, visão cega de artigos para suplementar editais. Por exemplo, as mulheres concorrendo a um edital, né, de pesquisa, quando você já vê que o gênero é explícito, que é de uma mulher que está pedindo esse dinheiro, a gente já vê que existe mesmo um machismo mesmo, essa sociedade patriarcal. Então, não só no Brasil. Então lá eles estão fazendo autor, isso como sendo um ponto cego. Eles não colocam o nome de quem está pedindo, certo? Para não interferir no processo, né? E ter essa diferença de gênero. Então, eu acredito que isso não é só no Brasil, certo? Não é mesmo. Eu li também algumas coisas, até na Noruega, Estados Unidos também no topo, só 10% daquelas que estão na ciência que chegam ao topo da carreira científica nos Estados Unidos. A Noruega também tem problemas. Agora, temos que pensar, né, dentro da ideia que tanto a Fernanda falou, como a deputada Margarida, em políticas para isso. Então, por exemplo, uma das questões, creches nos locais de trabalho.
Isso é super importante. Por exemplo, aqui nós temos no judiciário, tem algumas creches. Isso facilita muito o trabalho das mães. Então, mas só que isso não acontece nas instituições de pesquisa, nas universidades. Esse é um fator essencial. Além de políticas de estímulo, como, por exemplo, premiações, programas como esse que está acontecendo na UNB. Não ter que depender de vaquinha, de vender doce no sinal. Por exemplo, o CNPq está com um programa, inclusive, que é aqui em Brasília. Algumas escolas, acho que 12 escolas de Brasília vão participar, que é Meninas na Ciência, para estimular nas carreiras de exatas e engenharias, a entrada. Então, crianças vão visitar a feira de ciência, crianças que eu digo já do ensino fundamental para médio. Então, esse é um programa do CNPq recente que está sendo levado para as escolas públicas. Então, eu acho, Olimpíadas, premiações, tudo isso estimula. Por exemplo, você saber, como nós acabamos aqui de discutir, que essa menina do Rio Grande do Sul, vinda de escola pública, além de já ter ganho na OBMEP várias medalhas, ela ganhou agora uma competição internacional. A Juliana Stradioto que você está falando, E o que é que acontece? Desenvolveu bioplástico com casca de maracujá, né? Entre outras coisas que ela já tinha feito. O que é que vai acontecer? Isso ela vai servir de exemplo para outras crianças. Rola a questão da identidade, né? As pessoas se veem assim, poxa, tem um exemplo para seguir. Então, né? Eu acho que tudo isso, seja Bolsa Parturiente, seja... Todas essas coisas são políticas que podem estimular as crianças a se interessarem pela ciência, as meninas. Agora, eu tenho uma outra questão que a deputada Margarida Salomão mencionou, a mãe da informática, né? Ela não citou o nome, era Ada Lovelace, que era matemática, e ela trabalhou junto com Charles Babbage, que era um pesquisador matemático que desenvolveu os primeiros computadores mecânicos ainda na Grã-Bretanha. Teve até uns problemas de custeio, não conseguiu desenvolver todas as máquinas que queriam, mas a Ada Lovelace é considerada a primeira programadora, porque mesmo sem haver o computador, ela escrevia os programas que esse computador deveria executar. E a área de computação é uma área que já foi dominada pelas mulheres, talvez por ter sido em um momento em que ela ainda não era considerada uma ciência propriamente dita, as mulheres ainda eram majoritárias, e com o tempo isso foi caindo. Na visão de vocês, eu acho que vocês não são... Talvez vocês não tenham conhecimento específico da área de computação, mas o que pode causar esse fenômeno? De, em dado momento, uma ciência, uma atividade ter uma participação feminina maior e, ao longo do tempo, ela ter caído. Qual seria a causa disso? Vocês têm algum palpite? Diga, Fernanda. Pode. É natural, né, que aconteça um desestímulo das mulheres. Você está me falando da inserção das mulheres nessas áreas, né? Isso, né? A área de computação. A gente sabe que essas áreas de exatas, de computação, a gente tem realmente um desestímulo, porque a predominância sempre foi masculina, né? Existe até um projeto de meninas na computação, meninas na computação, que é da UNB, né? Que é bem parecido com Meninas na Ciência, mas ele abrange apenas as meninas para a computação. Tá, pode ir. Eu acho também, mas isso é uma suposição, eu não tenho nenhum dado. Tudo bem, opinião de cientistas mulheres. No sentido Estou pedindo estudo só. Foi uma área que se tornou cada vez mais tecnológica. E ao se tornar cada vez mais tecnológica, as engenharias, as tecnologias, elas são mais masculinas. Mas por que isso? Por que ainda tem isso? Por que algumas áreas são mais masculinas ainda? Porque nesse caso da computação, por exemplo, você fala assim, durante o surgimento da microinformática, as publicidades de computador pessoal eram voltadas para os meninos, mostrava sempre o menino jogando videogame e tal, não sei o que, não era uma coisa muito de menina. Por que ainda perdura essa coisa de algumas áreas serem predominantemente masculinas? Aí é uma tradição, né, histórica. Por que a ONU instituiu, em 2015, o Dia Internacional da Mulher na Ciência? Justamente preocupado porque essas questões estavam acontecendo. Ou seja, é uma cultura que vem se desenvolvendo. Eu vou te dar um dado aqui, que era isso que eu estava até procurando. Entre 923 laureados do Prêmio Nobel,
o que é que somente 54 foram de mulheres. A primeira foi a Marie Curie, A primeira né? foi a Marie Curie, que ganhou 2 prêmios, né? Um pela química e outro pela física. Mas, ou seja, é uma coisa notável. E eu queria só complementar, porque era uma questão que a deputada Margarida, quer dizer, está se vendo agora com o problema do coronavírus, claro, que é melhor investir na ciência do que ter a doença. O que é que está acontecendo? A doença está aí. E o que é que... Aí foi super interessante que foram 2 mulheres que fizeram sequenciamento, quer dizer, muito... Em 48 horas. Em 48 horas. Muito provavelmente, esses laboratórios que elas estão trabalhando na USP foram montados com recursos públicos, esses recursos que agora estão sendo congelados. Então, são coisas que são 2 moças, 2 mulheres que estão se destacando, né, nesse momento tão crucial dessa questão do coronavírus. Eu até queria anunciar que a nossa produção tinha marcado entrevista com uma delas, com a Jaqueline, deixa eu pegar aqui o nome, a Jaqueline Góes de Jesus, do Instituto de Medicina Tropical da USP, e hoje pela manhã a entrevista foi desmarcada, a assessoria de imprensa nos disse que elas foram proibidas de dar entrevistas. Assim, não deu para entender, talvez tenha até a ver com o que a gente está discutindo aqui no programa, né? Mas parece que houve uma ordem superior lá de que elas não dariam mais entrevistas. De toda forma, a gente conseguiu achar agora há pouco uma substituta para falar com a gente aqui no Participação Popular, que é a Marina Trevisan, que é astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Marina, está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo, sim. Marina, bem-vinda à Participação Popular. Muita honra ter você aqui com a gente, discutindo essa questão das mulheres na ciência aqui no Brasil. E eu queria perguntar para você, que tem tido destaque aí também na sua área, né, da astrofísica, você já enfrentou dificuldades pelo fato de ser mulher, ou ligadas à situação de ser mulher também como cientista? Ah, com certeza. Com certeza, já enfrentei vários, inclusive não só cientistas, vocês estavam falando aí das áreas tecnológicas, né, engenharia. Eu, na verdade, eu sou formada em engenharia, e foi muito difícil fazer o curso de engenharia, porque era basicamente homens na turma, eram 50 estudantes e só tinha eu e mais uma menina na turma. Então, imagina como era difícil. E é sempre o julgamento de aqueles olhares de que por que você está fazendo engenharia, você não devia estar fazendo isso, parece que você não pertence àquele lugar. Então, com certeza, eu enfrentei várias coisas na engenharia e posteriormente, depois na astronomia, eu acho que melhorou um pouco porque, por incrível que pareça, tem mais mulheres na física do que pelo menos na engenharia elétrica. Então, mas mesmo assim, sempre foi bem complicado. Inclusive, uma das dificuldades, eu vi a professora aí comentando de creches. Eu, por exemplo, eu tive uma filha no mestrado e eu não tive nem direito à licença maternidade, porque quando minha filha nasceu, a gente ainda não tinha direito, uma estudante de mestrado ainda não tinha o direito à licença maternidade. Foi o CNPq e a CAPES e posteriormente outras agências de fomento concederam esse direito às estudantes de mestrado e doutorado só acho que uns 3 anos depois que minha filha nasceu. Então isso é muito recente. Pois isso é só uma pequena ideia das dificuldades que a gente enfrenta. Agora eu queria te perguntar também, assim, você hoje é uma cientista premiada, né? Eu vi que você recebeu o prêmio para mulheres na ciência, né? Você foi uma das mulheres que receberam esse prêmio. E você falou da dificuldade que você enfrentou lá na engenharia, de por que você está... Você percebeu isso também em casa? Quando você optou por estudar engenharia, você teve problemas em família sobre isso ou não? Foi estimulada? Não, em família não. Não, em família não. Em família nunca tive esse problema, nem com a minha mãe, nem com meu pai, nunca. Eu sempre fui muito estimulada dentro de casa e eu acho que até por isso que eu tive força para enfrentar tudo isso, né? Porque eu sabia que eu não estava errado, eu sabia que eu tinha estímulo dentro de casa. Então eu acho que isso é fundamental. Pois é, eu queria te perguntar um assunto até que a gente discutiu aqui brevemente no programa. Então você que teve o apoio em casa, que dica que você daria para os pais
para que eles estimulassem seus filhos e principalmente suas filhas a serem cientistas? Que tipo de brinquedo, que tipo de estímulo? A coisa de responder os porquês ou não, como a Fernanda Sobral falou, o que você diria para os pais? Olha, estimulem seus filhos assim, e suas filhas também. Que a gente tem que ter muito, os pais têm que ter isso na cabeça, porque se você entra numa loja de brinquedo, por exemplo, os brinquedos que são mais voltados para a ciência, tipo kit de química, essas coisas, normalmente está na seção de meninos. Então, eu acho que os pais têm que ter consciência que isso acontece, que a sociedade precisa quebrar essa barreira, precisa mudar o jeito que a gente estimula as crianças, e os pais têm que ter consciência para eles saberem que eles têm que ir na seção de meninos pegar um brinquedo científico para a menina. Então, eu acho que fica a dica de eu acho que sempre tentar estimular a curiosidade sempre, tanto de meninos quanto de meninas. Eu acho que criança nasce cientista, criança é curiosa desde pequena. Eu acho que as pessoas, a sociedade, os pais ou a vida acaba inibindo a curiosidade das crianças, porque toda criança nasce querendo experimentar tudo. Então, eu acho que a dica dos pais, que eu deixo para os pais, é sempre estimular a curiosidade e se libertar um pouco dos padrões também. Do que é brinquedo de menino, o que é brinquedo de menina. E Marina, e para estimular os pais a verem o resultado que vem de dar esses estímulos para as meninas, em que você está trabalhando atualmente? Qual é a sua linha de pesquisa nesse momento, sua área de atuação agora? A minha área de atuação, eu estudo como galáxias se formam e como que elas evoluem. Sabe, galáxias, é difícil porque quando a gente olha para o céu, normalmente a gente só vê as estrelas, né? Porque a gente está dentro de uma galáxia e todas as estrelas que a gente vê no céu são as estrelas da nossa própria galáxia. Só que se a gente pegar um telescópio bem pequenininho, a gente já consegue enxergar galáxias. Então, são sistemas como o nosso, como a nossa Via Láctea, que estão muito longe. E o meu trabalho é tentar entender como esses objetos se formam, como esses astros se formam e como é que eles evoluem. Tá vendo, né? Então o estímulo para as crianças vai longe. Marina Trevisan, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, contar um pouquinho da sua história. Tá bom? Grande abraço. Agradeço muito o convite. Grande abraço, muito boa sorte para você nas suas pesquisas. A gente está chegando... Tchau, tchau. Mas ao final do programa aqui, né? Vocês teriam alguma coisa a mais para complementar também sobre isso? Que dicas que vocês dariam para os pais hoje? Além de responder os porquês, de ir lá buscar os brinquedos na seção de meninos ainda, né? Ainda existe isso em loja de brinquedo também, né? De seção de menino e de menina. O que vocês acham que poderia ser feito? O incentivo mesmo, de conhecer a universidade, esse nosso projeto a gente conseguiu trazer os pais para a universidade, né? Como são menores, a gente precisa da autorização dos pais e a gente só pega a criança e devolve a criança com o pai. Então a gente começou a ver o brilho no olho das crianças de estarem na universidade e os pais também, né? Eles não conhecem a universidade. Talvez uma divulgação científica maior e assim os pais conseguirem incentivar essas crianças a participarem desse tipo de projeto de extensão. Nós sabemos que nas universidades públicas nós temos muitos projetos de extensão, não somente meninas, nós temos vários. E a participação da população, né, essa divulgação científica, eu acredito que possa ser o caminho para que as meninas, né, as crianças sejam incentivadas na ciência. Eu acho que esses movimentos todos, a SBPC nas reuniões anuais, aos sábados, tem o Dia da Família na Ciência. Aí é o dia que vão as crianças com os pais, muito interessante, quer dizer, os pais levarem a feiras de ciências. Aqui, não só aqui, em todo o Brasil tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então tem vários estandes com tudo que está acontecendo. É muito interessante, porque isso, museus de ciência, eu acho que isso estimula bastante. Eu adorava isso tudo. Como também desenhos animados. Eu me lembro de eu ter visto, eu tenho 2 netas de 7 anos, elas vendo um desenho animado que o cientista transformava o pai da criança num ratinho. Aí eu fiquei chocadíssima. Eu disse, mas vovó, ele vai transformar de novo ele no homem, no pai. Eu disse, olha, mas vocês têm que pensar em cientista, que é aquele que faz vacina. Vocês não têm certas doenças por causa do cientista. Ou seja, isso tem que ser passado também nos desenhos animados. Tá? Verdade, então, eu até estou lembrando que tem um
que eu acho que é brasileiro, da Luna, né? Tem uma menininha curiosa, a Luna, que ela sempre mostra algumas coisas de ciência, é bem interessante isso, realmente. Os desenhos também, eu acho que são uma forma de estimular para a ciência. É o show da Luna, se eu não me engano. Não. É. Realmente, bem lembrado, isso aí. Chegaram pra gente alguns comentários aqui durante o programa, né? Agora mais pro final do programa. Rony, de Vitória do Espírito Santo, pelo WhatsApp, diz: acredito que a maneira mais apropriada para a ascensão do potencial feminino em qualquer área se dará quando o prestígio se dê em relação à competência, sem qualquer contaminação ideológica ou de gênero. Excelente programa, sempre que eu posso assisto. Obrigado, Rony, concordo com ele. Na área de ciência, normalmente só tem destaque realmente quem tem a competência ali, né? É, claro. Não tem muito como ser diferente. André Dias, pelo YouTube, diz: na minha opinião, a mulher é mais detalhista e, portanto, esse tema, Mulheres na Ciência, está de parabéns. Agora é preciso que o governo invista mais em ciências e tecnologia. Parabéns às mulheres brasileiras. Tá aí a mensagem do André Dias. E a gente está chegando realmente no final do programa. Vou agradecer aqui a Fernanda Sobral, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Fernanda, muito obrigado por ter estado com a gente. Obrigada também pelo convite, pela participação. Espero que haja outras oportunidades, né? Isso. E Muito Fernanda obrigada. Paulini, professora do Departamento de Biologia da Universidade de Brasília, muito obrigado por ter estado com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Boa sorte no seu programa, viu? Obrigada. Meninas na Ciência, né? Aqui da UNB. Legal, tomara que dê certo, que vocês não fiquem só dependendo de fazer rifa para ter o financiamento aí. E a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular, muito obrigado pela sua audiência. Para todas as mulheres, parabéns, que ainda está em tempo, né? Dia 8 de março, então, esse domingo, véspera aqui do Participação Popular, Dia da Mulher. Parabéns pela semana e que todos os dias sejam o Dia das Mulheres aqui no Brasil. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.